Olá! Hoje nós estamos começando o livro de Josué e nós vamos estudar os capítulos 1 a 3. O livro de Josué relata a travessia do Jordão por Israel, depois da morte de Moisés, para a entrada em Canaã, bem como a conquista e o povoamento de Canaã pelas 12 tribos, sob a liderança de Josué. A data bíblica aproximada da invasão de Canaã por Israel é 1405 a.C. O livro abrange os de 25 a 30 anos consecutivos da história de Israel e conta como Deus deu a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, aos pais dos israelitas. Apropriadamente, o livro recebe o nome do seu personagem principal, que se destaca como líder escolhido por Deus, do começo ao fim do livro. Josué serviu a Moisés como comandante militar na batalha contra os amalequitas, pouco depois da saída do Egito, em Êxodo 17, versículos 8 a 16. Somente Josué acompanhou Moisés na subida ao Monte Sinai, quando Deus deu a Israel os 10 mandamentos, em Êxodo 24, do versículos 12 a 18. Como auxiliar de Moisés, Josué demonstrava intensa devoção e amor a Deus e muitas vezes permaneceu na presença do Senhor por um longo período, como em Êxodo 33, versículo 11. Josué era um homem que se deleitava na santa presença de Deus. Em Cades Barneia, Josué serviu a Moisés como um dos 12 espias que observaram a terra de Canaã. Ele, juntamente com Caleb, rejeitou energicamente o relatório da maioria, que retratava a incredulidade do povo. Muitos anos antes de substituir Moisés como líder de Israel, Josué demonstrou ser um homem de fé, visão, coragem, lealdade, obediência, oração e dedicação a Deus e à sua palavra. Quando foi escolhido para substituir Moisés, já era um homem em que o Espírito habitava nele. A tradição judaica no Talmud atribui a Josué a autoria literária do livro. Em Josué 24, versículo 26, há essa corroboração. As evidências internas do livro indicam enfaticamente que o seu autor foi testemunha ocular da conquista em Josué 5, versículo 6. Note-se que Raabe ainda vivia quando o autor escreveu. A gente vê isso em Josué 6, versículo 25. No entanto, há partes do livro que foram acrescentadas depois da morte de Josué. Por exemplo, em Josué 15, versículos 13 a 17, em Josué 24, versículos 29 a 33, e que talvez foram escritas por um dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué. Josué morreu cerca de 1375 a.C., aos 110 anos de idade. O propósito do livro de Josué é servir como um registro da fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas pactuais a Israel, concernentes à terra de Canaã. As vitórias da conquista aparecem como os atos libertadores da parte de Deus sobre uma decadente cultura cananeia. A violência neste livro deve ser enquadrada nesta perspectiva. A arqueologia confirma que o povo cananeu era caracterizado por extrema depravação e crueldade quando Israel ocupou a terra. 7 características principais sobressaem sobre o livro de Josué. Primeiro, é o primeiro dos livros históricos do Antigo Testamento a descrever a história de Israel como nação na Palestina. Segundo, oferece muitos aspectos da admirável vida de Josué como escolhido de Deus para completar a missão de Moisés, que era estabelecer Israel como o povo do pacto na terra prometida. Terceiro, o livro registra vários milagres divinos em favor de Israel, sendo que os dois mais notáveis são a queda de Jericó e o prolongamento das horas da luz do dia na batalha em Gibeão. Quarto, é o principal dos livros do Antigo Testamento a descrever o conceito da guerra santa como missão específica e limitada, prescrita por Deus e inclusa no contexto mais amplo da história da salvação. Quinto, o livro ressalta 3 grandes verdades no tocante ao relacionamento entre Deus e o seu povo do pacto: sua fidelidade, sua santidade e sua salvação. Sexto, o livro ressalta a importância de manter viva a memória dos atos redentores de Deus em favor do seu povo e de perpetuar esse legado de geração em geração. Sétimo, o relato prolongado que o livro registra da transgressão de Acã e do seu subsequente castigo, juntamente com outras admoestações, advertências e castigos, enfatiza
a importância do temor do Senhor no coração do seu povo. Então, agora vamos começar o estudo do capítulo 1. No versículo 1 do capítulo 1, a expressão servo do Senhor para se referir a Moisés foi usada aqui a primeira vez depois de sua morte. Esse título de honra sugere o papel especial de Moisés dentro dos propósitos de Deus. Versículo 2 do capítulo 1. O povo de Israel estava no lado leste do Rio Jordão, que tem um vale profundo e formava uma formidável fronteira entre eles e a terra que Deus lhes havia prometido, ao oeste. Deus ordenou a Josué que preparasse o povo para atravessar o Rio Jordão. Deus salientou que a terra era algo que ele estava para dar aos filhos de Israel. Era a graça de Deus e não os esforços dos israelitas que proporcionava a terra. Versículo 3 do capítulo 1. Repetindo a ênfase na terra como dádiva de Deus, esta agora incluía o lugar que pisara a sola do pé. Embora a terra prometida seja normalmente entendida como algo que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, aqui Deus ligou a promessa a Moisés. Versículo 4 do capítulo 1. Este deserto não se trata da terra da peregrinação. Esse termo é usado para se referir à área a oeste da cidade de Ai e à região deserta ao sul de Judá. Então está se referindo à parte sul da terra prometida. Líbano se refere às montanhas ao norte de Israel, na terra atual com esse nome. A terra dos heteus se refere à atual Síria. Versículo 5 do capítulo 1. A presença divina não é um conceito geral aqui, nem uma experiência mística, mas é a presença de Deus para cumprir as suas promessas. Versículo 6 do capítulo 1. A confiança, baseada nas promessas de Deus, é a essência da fé bíblica. A noção de que a terra era uma herança é uma ideia importante neste livro. Uma herança é alguma coisa entregue no passado, como a terra foi dada na promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Em segundo lugar, o que é herdado demanda responsabilidades. Versículo 7 do capítulo 1. Para possuírem a terra prometida, Josué e os israelitas precisavam comprometer-se a obedecer a palavra de Deus escrita. A palavra de Deus escrita nos livros deixados por Moisés devia ser uma autoridade máxima em confronto com todas as ideias, tradições ou religiões humanas. Versículo 8 do capítulo 1. O sucesso deve ser entendido aqui em termos daquilo que Deus prometeu. Tal sucesso não pode ser compreendido simplesmente como uma recompensa obtida mediante a obediência, porque a promessa foi prometida antes de qualquer ato de obediência. Seria mais exato compreender o sucesso prometido como algo que podia ser perdido devido à desobediência. Da meditação no livro da lei fluem todas as consequências da promessa: a obediência e o sucesso, a fé e a presença de Deus. Versículos 10 e 11 do capítulo 1. Josué assumiu a liderança do povo. A promessa que Deus havia dado requer o ato humano de tomar posse, um ato de fé obediente. É possível que 3 dias não seja uma expressão exata, mas que o seu sentido seja alguns poucos dias. O Rio Jordão mede cerca de 193 quilômetros e é o único no mundo inteiro que desliza a uma altura inferior ao nível do mar. Versículos 12 a 15 do capítulo 1. Em Números 32, vemos como os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés já tinham recebido sua porção de terras a leste do Rio Jordão. Ficou entendido que eles se ajuntariam ao resto de Israel na conquista da porção ocidental da terra prometida. Todo o povo de Israel devia participar em tomar posse da terra prometida como um todo. Versículos 16 a 18 do capítulo 1. Toda essa afirmação toma a forma de um juramento no qual promessas são feitas, e uma maldição é invocada sobre todo aquele que não cumprir suas promessas. A bênção que os israelitas propuseram reconhecia que Josué tinha, de fato, sucedido a Moisés. Agora nós vamos estudar o capítulo 2 do livro de Josué. Versículo 1 do capítulo 2. Sitim era um lugar a alguns quilômetros a leste do Rio Jordão, em frente de Jericó, e era onde estava o acampamento de Israel desde o capítulo 25 de Números. Raabe era uma hospedeira e prostituta, e sua casa seria um lugar adequado para forasteiros entrarem e obterem informações sem provocar inquietação ou suspeita. O fato de haver uma hospedaria em Jericó pode ser explicada junto a rotas comerciais. Aqui os espiões podiam aprender acerca da terra e também descobrir alguém que pudesse ser simpatizante. Versículo 2 do capítulo 2. A terra de Canaã compunha-se de cidades-estados, cada qual com seu próprio monarca. O rei de Jericó é um exemplo de um chefe de cidade entre as várias que dominavam Canaã, antes da conquista de Josué.
Jericó era uma cidade com muros altos e grossos que davam proteção em caso de ataque, não somente aos habitantes da cidade, mas também a todos que moravam na vizinhança. Somente quando atacados por forças poderosas é que aquelas cidades se aliavam para a defesa mútua. Versículo 3 do capítulo 2. O rei de Jericó enviou agentes à casa de Raabe, pedindo que ela entregasse os espias. Ela era conhecida nos níveis mais altos da cidade e suas ações seriam consideradas alta traição aos olhos do rei de Jericó. Versículos 4 e 5 do capítulo 2. Raabe escondeu os espiões e, aos servos do rei de Jericó, negou conhecer a origem e o destino deles. Desse modo, ela arriscou a vida. As palavras dela, dizendo que os espias tinham saído na hora de fechamento do estabelecimento, impediram que os homens do rei revistassem a casa. Versículos 8 a 11 do capítulo 2. Raabe, uma mulher cananeia, diz que sabe que o Senhor deu a terra aos israelitas. Raabe sabia o que Deus queria que os israelitas soubessem, que a promessa divina era verdadeira. O que Raabe relata sobre o temor do povo foi profetizado por Moisés em Êxodo 15, versículos 15 e 16. O pavor é a reação inevitável de encontrar-se do lado errado daquilo que Deus promete fazer. Na Guerra Santa, o pânico tomava conta dos inimigos de Deus já pela aproximação do exército divino. A causa do conhecimento de Raabe, bem como do terror dos cananeus, eram as notícias daquilo que Deus já tinha feito em favor de Israel em fidelidade às suas promessas. Quando Jericó foi tomada, Josué poupou a vida de Raabe e a de seus parentes. Ela casou-se depois com Salmom, possivelmente filho de Calebe, e tornou-se ancestral de Davi e de Jesus Cristo. Versículos 12 e 13 do capítulo 2. Raabe não pediu a salvação da própria vida, mas de sua família. O sinal verdadeiro é o juramento dos espiões de proteger a família de Raabe. A misericórdia que Raabe buscou pressupõe a certeza que ela tinha das promessas de Deus. Essa certeza envolvia o livramento da ira vindoura. Versículo 14 do capítulo 2. Os espiões agiram no sentido de garantir a própria proteção e assim assegurar o sucesso daquilo que estavam fazendo. Os espiões estavam vulneráveis e dependiam de Raabe. Versículo 16 do capítulo 2. O rio Jordão passava a leste de Jericó, mas as montanhas íngremes que subiam do vale do Jordão ficavam a oeste. Os espiões podiam ali se esconder nas muitas cavernas e recantos. Versículos 17 a 20 do capítulo 2. A corda de fio escarlate na casa de Raabe, garantida a salvação da família que estava ali reunida, é um símbolo do sangue do cordeiro que guardou as casas dos israelitas da praga destruidora, na noite da primeira Páscoa no Egito. Versículo 24 do capítulo 2. Os espias voltaram com o relato de que a promessa de Deus era verdadeiramente certa, e isso eles tinham aprendido de Raabe. Agora nós vamos estudar o capítulo 3. Versículo 1 do capítulo 3. Sitim é a localidade onde Israel se encontrava desde a fracassada tentativa de Balaão de amaldiçoá-los. Ela ficava a alguns quilômetros do local onde eles atravessaram o Jordão. No sul, em frente a Jericó, este rio era cercado por matagais, de modo que não era um lugar apropriado para uma parada muito longa. Versículos 2 a 5 do capítulo 3. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus entre o seu povo. A distância considerável de 2.000 côvados, pouco mais que 1 quilômetro, pode ter sido para assegurar que a arca estivesse visível para o maior número possível de israelitas. Também pode ter sido uma necessidade do povo permanecer distante da arca, especialmente durante a ocorrência de um milagre. A ordem para santificar incluía a lavagem das roupas e a abstinência de relação sexual, para que Deus agisse por intermédio do povo para realizar suas maravilhas. Versículo 7 do capítulo 3. O Senhor validaria a liderança de Josué, repetindo as maravilhas que ele fizera às margens do Mar Vermelho através de Moisés. O Deus de Josué era o Deus de Moisés. Versículo 8 do capítulo 3. Aqui está o primeiro exemplo do Rio Jordão sendo usado como um lugar onde Deus escolhe purificar e redimir os fiéis. Versículo 9 do capítulo 3. Este é o primeiro discurso de Josué aos israelitas. Sua preocupação de que viessem ouvir sugere a importância da atenção a Deus e sua palavra. Versículo 10 do capítulo 3. Deus vivo é claramente uma referência de que o Deus de Israel se opunha aos ídolos sem vida e era contrastado com eles. Temos aqui uma das diversas maneiras de mencionar os habitantes da terra de Canaã. Versículo 11 do capítulo 3. Não somente o símbolo da aliança, mas o próprio Senhor iria à frente de seu povo.
O lembrete de que ele é o Senhor de toda a terra sugere que os eventos que se seguem teriam um propósito que ultrapassaria as fronteiras de Israel. Versículos 12 e 13 do capítulo 3. Os 12 homens das tribos de Israel constituem um terceiro grupo, além do povo que seguirá a arca e dos sacerdotes que a conduzirão. As águas do Jordão formariam paredes para que os israelitas passassem a pé, como foi no Mar Vermelho 40 anos antes. Versículos 14 e 15 do capítulo 3. Nas inundações da primavera, após as chuvas de inverno e durante a colheita da cevada, o Jordão podia atingir uma largura que ultrapassava os 30 metros e uma profundidade de 3 metros. Os sacerdotes foram os primeiros a colocar os pés na água. Essa era uma ação arriscada com o rio transbordando. Por estarem carregando a arca, eles poderiam facilmente ser levados pela correnteza se o milagre prometido não ocorresse. Houve uma fé muito grande dos sacerdotes. Versículos 16 e 17 do capítulo 3. Adã fica cerca de 25 quilômetros ao norte de Jericó. Sartã ficava ao norte de Adã. Levando-se em conta a distância de Adã do Mar Morto, isso significa que aproximadamente 29% do Vale do Jordão foi afetado. A correnteza parou de correr e os sacerdotes permaneceram firmes no meio da travessia. As águas escoaram totalmente até que Israel terminou de passar o rio. Então, encerramos aqui o estudo dos capítulos 1 a 3 do livro de Josué.